Então, seminaristas, quando nós vamos para Lucas, como vocês podem ver, aqui no capítulo de número 2, versículo de número 11, nós vemos o anjo do Senhor falando aos pastores: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou seja, que é Cristo, o Kyrios. Então, Lucas aqui, no capítulo 2, na conversa do anjo do Senhor com os pastores, o termo aqui Senhor é aplicado a Jesus, ou seja, a alguém que tem autoridade, alguém que é poderoso. Eu li aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. Se eu ler na versão Pershita, olha o que o texto diz. E é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Deus, o Messias. Então, perceba que nessa versão aqui, nessa versão Peshita, o termo que já é utilizado não é mais Senhor, e sim Deus. Lembra que eu falei que é, o termo Kyrios, quando a Septuaginta ela traduziu o Antigo Testamento para o grego, os termos que se referia ao tetragrama, ao nome de Deus, elas traduziu por Kyrios. Então, esse mesmo termo Kyrios, que também é apresentado, que também é aplicado ao nome de Deus, ela também é aplicado aqui no Lucas capítulo de número 2, versículo 11, ao Senhor Jesus. Então, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus. Então, está falando de quê, professor? Está falando da sua divindade. Ou seja, então, quando nós vemos o texto como esse de Lucas, capítulo de número 2, versículo 11, que está se referindo ao Senhor Jesus como Quírios, está revelando para nós, está apresentando para nós a sua divindade, a divindade de Cristo. Voltando aqui para o nosso slide, tem algo interessante para a nossa compreensão também. Perceba aqui que há muitos casos no Novo Testamento que o vocábulo Senhor, ao ser aplicado a Cristo, reverte-se do sentido que tem no Antigo Testamento. O Senhor, o Todo-Poderoso. Então, o que que o autor está dizendo? Que em alguns casos do Novo Testamento, quando o termo Senhor, quando o vocábulo Senhor é aplicado a Jesus Cristo, esse termo Senhor está revestido do mesmo sentido que tem no Antigo Testamento, quando ele está se referindo ao Senhor, ao Todo-Poderoso, quando ele está se referindo ao tetragrama, ao nome de Deus. Então, quando nós vemos no Novo Testamento o autor se referir a Jesus como Senhor, nós devemos entender que ele está se referindo ao Senhor na sua divindade, ou seja, apresentando para nós a sua divindade. Lembrando que a cristologia ela se ocupa também de estudar o Senhor na perspectiva divina. Então, quando nós temos o termo aqui Senhor, atribuído a Jesus, está revelando para nós a sua divindade. Ok? Tudo bem até aqui? Nós temos outro nome, nós temos o termo aqui utilizado, o nome Jesus. Nós temos o nome Jesus, e no grego é Jesus. Esse nome é de origem hebraica. De origem hebraica, tem como significado Jeová é salvação. Então, já o termo Jesus está se referindo a quê, professor? Não está se referindo mais à sua divindade, está se referindo à humanidade, à humanidade de Jesus. Ou seja, se por um lado há um termo que se refere à divindade de Jesus, outros palavras, nomes que se referem à humanidade do nosso Cristo. Então, Jesus aqui fala de quê? Fala
da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lembramos sempre das naturezas, das duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Então, quando nós pegamos o termo Senhor, se referindo a Jesus, está apresentando a nós a sua divindade. Quando nós pegamos o termo Jesus, que significa Jeová é salvação, ele está apresentando a nós a humanidade do mesmo. Tudo bem? Então, seminarista, nós temos que entender que na Bíblia, vários títulos, vários nomes são aplicados ao Senhor Jesus. Temos outro, o Cristo, que no grego é Christos. Esse já não é um nome, e sim um título. Fala de ungido, ou ungido de Deus. Está se referindo a quê, professor? Está se referindo ao ofício sacerdotal. Está se referindo a ele como rei, como profeta, como Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para o termo Cristo, que significa ungido, nós temos que entender que ele está se referindo a Jesus no sentido dos seus ofícios, como sacerdote, como rei, como profeta, revelando a nós o Messias prometido nas Escrituras, mais especificamente no Antigo Testamento. Então, os judeus, eles esperavam um Messias. Não acreditaram em Jesus como Messias, mas eles esperavam um. E há várias profecias no Antigo Testamento que retratam esse Messias, referindo-se a Cristo, referindo-se a Jesus. Então, nós veremos logo à frente algumas profecias no Antigo Testamento que estão apontando, que estão direcionando a Cristo. Tudo bem até aqui, caro seminarista? Então, quando nós nos propomos a entender a cristologia, caros alunos, nós temos que entender isso, que nós não podemos condensar somente o Novo Testamento para nós nos debruçarmos a respeito de Cristo. Há também profecias no Antigo Testamento que se referem a Jesus, que referem-se a Jesus, que apontam para o Messias, o Cristo esperado, que os judeus rejeitaram, mas houve um povo que o recebeu. E todo aquele que o recebeu, ele deu o direito de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então, a nossa proposta na academia teológica, na academia bíblica Gamaliel, na Academia Bíblica Teológica Gamaliel é isso, é trazer luz à pessoa de Jesus Cristo, é trazer luz a essa matéria que nos apresenta Jesus, que nos leva a conhecê-lo de uma forma mais abrangente nas páginas da Bíblia Sagrada. Pois bem, entendendo entendendo sobre alguns nomes de Jesus, como Senhor, como Cristo, que se refere, como eu disse, que se refere, como eu disse, ao seu ofício, nós vemos no próprio texto de Lucas, no capítulo de número 4, versículo 17 em diante, Jesus dentro de uma sinagoga, lendo um texto do profeta Isaías e apresentando uma profecia que se referia a ele próprio. Então, no capítulo de número 4, no versículo de número 18 de Lucas, nós vemos Jesus lendo algo que referia-se a ele mesmo. Como assim, professor? Olha só o texto. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18. E foi-lhe dado o livro do versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Opa! Temos aqui o Cristo, o ungido, o separado, o Messias. Ou seja, Jesus estava dizendo que aquela profecia de Isaías estava se referindo a ele. O Deus lhe ungiu.
para evangelizar os pobres. Está falando a respeito da missão de Jesus quando ele encarnou-se e veio aqui na Terra. Então, perceba que há profecias que no Antigo Testamento que se referenciavam, ou melhor, que apontavam a Jesus, para Jesus. Você já ouviu aquela expressão, Jesus é o centro de toda a Bíblia? Então, isso é uma verdade. Nós encontramos ele em todos os livros da Bíblia Sagrada. É claro que alguém pode dizer assim: ah, professor, mas o senhor está sendo muito religioso, o senhor está sendo muito fundamentalista. Não. A nossa proposta aqui é uma teologia cristocêntrica, é uma teologia que apresenta Jesus